Olá, amigos cafeicultores! Se eu falar que eu estou vindo falar com vocês sobre pulverização, muitos vão dizer que esse assunto é batido, que todo mundo já sabe, está cansado de saber. Mas você sabe certinho quando e por que precisa pulverizar? Pulverizar tem a ver com o tratamento de doenças ou tem a ver com nutrição também? Quando que você tem uma indicação de aplicar 1 litro de um determinado produto em 1 hectare, como isso pode ser feito de forma eficaz? E sobre as formas de fazer essa pulverização? Bomba costal, canhão, trator, drone? Pois é, de uma coisa você pode ter certeza. É fundamental fazer as pulverizações para mantermos altas produtividades. Mas quantas no ano? Esse monte de perguntas a gente vai responder aqui no Pé do Café de hoje. Antes de falar das pulverizações propriamente, já quero deixar aqui o meu pedido para que você dê aquela impulsão e, como a gente diz aqui no sul de Minas, dá um galeio no canal. De que maneira? Sentando o dedo no like, ajudando demais da conta. E ajuda ainda mais se você comentar e compartilhar. E quero falar para vocês também daquele nosso projeto, um lugar onde você, cafeicultor, vai ter tudo o que precisa na mão para se informar e fazer negócios e tocar sua lavoura com segurança, com confiança, buscando a mais alta produtividade e, consequentemente, lucratividade. Fique atento que eu vou passando pelas nossas redes sociais todas as informações para você poder fazer parte. A planta, amigo cafeicultor, é um ser muito inteligente e a gente até deveria aprender um tanto de coisa com ela. E por que eu estou falando disso? Porque se você resolver que não vai fazer nenhuma pulverização, que vai deixar a planta se virar sozinha no controle de doenças e na questão da complementação de nutrição, ela com certeza vai achar um ponto de equilíbrio. E como a planta equilibra isso? Diminuindo a produção, entregando somente uma parte do seu potencial. Em muitos locais do mundo onde se planta café, nós vemos isso acontecer. Mas aqui no Brasil, nós buscamos aumentar o nível de produtividade e fomos incorporando técnicas de controle de doenças e de nutrição suplementar via folha. Por isso, nossas médias de produção são maiores do que do mundo inteiro. Então, algum produtor por aí até dá sorte de estar num lugar privilegiado, solo, de clima, de condições menos favoráveis para o ataque de pragas e doenças, e abrir mão das pulverizações. Mas a grande maioria de nós cafeicultores temos que ficar atento às pulverizações e fazer tudo direitinho para garantir as nossas produtividades. E qual o número necessário de pulverizações? Que tal 6? Ah, Gustavo, mas eu não tenho condições de fazer essas pulverizações, seja por fatores financeiros, ou por tempo, ou por mão de obra. Ok, então vamos começar com aqueles que por algum motivo só fazem uma pulverização. Para começar, já quero dizer que uma pulverização só resolve muito pouco a vida do produtor. Mas se ele vai fazer só essa, então não pode faltar um produto forte para o controle da ferrugem e da cercóspora. O boro, o zinco, o cobre, todos com alta concentração. E se for o caso, o controle da broca dos frutos. Essa aplicação única não dispensa de maneira alguma a aplicação dos produtos de solo, inclusive para o controle de bicho mineiro. E quando essa pulverização seria feita? Em dezembro. Esse cafeicultor que faz uma pulverização só se coloca no patamar de baixa tecnologia, em termos tecnológicos, e automaticamente vai produzir bem menos. Vamos agora para o segundo caso, onde o produtor consegue fazer 2 pulverizações. Está longe do ideal, mas já ajuda um tanto. O que ele vai fazer então? O mesmo que foi feito a de dezembro, reforçando a dose em fevereiro. Você ainda vai precisar contar com a sorte em relação à ferrugem e ainda vai estar num nível tecnológico baixo e, consequentemente, baixa produção. Mas já vai bem melhor do que uma pulverização só. Vamos agora para o nível onde está boa parte dos cafeicultores do Brasil, que é de fazer 3 pulverizações no ano. Esse é o nível intermediário, que atinge uma média de 28 sacas de café por hectare na média de 2 anos, que é, por acaso, a média brasileira geral. Então, para você que está na média brasileira, tem que fazer pelo menos 3 pulverizações no ano. E como elas seriam distribuídas? Começando com uma pré-florada, geralmente nos meses de julho e agosto. Se não conseguir fazer na pré-florada, que seja no pós-florada. Nós teríamos uma pulverização então no pré ou pós-florada,
a segunda em dezembro e a terceira em fevereiro. Nessa pulverização de pré ou pós-florada, nós entraríamos com fungicida para a foma e o complexo de doença, que incide no inverno. Entraria com uma nutrição de boro e também com uma dose alta de cobre. Faríamos a pulverização de dezembro, a mesma indicada para uma pulverização só, com prevenção de ferrugem, cercóspora e broca, se fosse o caso, além do boro, zinco e cobre. Aí, na pulverização de fevereiro, ficaríamos apenas com controle de ferrugem, cercóspora, boro e zinco, e tiraríamos o cobre, que já foi aplicado nas outras duas foliares. E aqui entraríamos com produto de solo, que seria o inseticida do grupo das diamidas ou dos neonicotinoides, que dá vigor para a planta e faz o controle do bicho minheiro. Vamos falar agora dos produtores que trabalham com 4 pulverizações no ano, um nível acima do intermediário. Como ficaria distribuída essas foliares? Uma na pré-florada, julho ou agosto, como já dissemos. Uma no pós-florada, em outubro. As duas têm que ter fungicidas mais o cobre. No pós-florado, eu acrescentaria o boro, um bioestimulante, que ajuda a estruturar melhor a planta. Em dezembro, ficaria o controle forte de ferrugem e cercóspora e a nutrição completa, principalmente com os elementos boro e zinco. E se for o caso, o controle da broca. Em fevereiro, repete o controle da ferrugem, a nutrição completa e complementa com inseticida do grupo das diamidas. Se houver pressão de broca ainda, utilizar um produto para o controle da broca também, fechando a 4ª foliar. Entrando agora num grupo de produtores mais seleto, bem mais tecnificado e que faz pelo menos 5 pulverizações no ano. Como que ele distribui essas 5 foliares? Primeiro a pré-florada, depois pós-florada, as duas no mesmo raciocínio que se faz a 4, uma em dezembro e outra em fevereiro, também no mesmo esquema do 4. E na 5ª seria entre março e abril, controlando a ferrugem, uma dose menor. E se for o caso, se não entrou com a diamida em fevereiro, entrar agora em março ou abril, desde que ainda esteja chovendo. E se você continuar reforçando principalmente boro e zinco, ela vai agradecer também. Vamos falar agora daquele grupo de produtores altamente tecnificado, que atinge média de produção de 50 a 60 sacas de café por hectare. Eles fazem 6 pulverizações no ano. Todas que falamos do grupo que faz 5 e mais uma, a 6ª bem próximo da colheita, logicamente respeitando os prazos de carência de cada produto. Ela vai acontecer entre maio ou junho, com um reforço na nutrição, um produto para baixar a pressão de foma e principalmente se for numa região fria. Se a região não for fria, a pressão vai ser do bicho mineiro, do acro, e aí vai ter a oportunidade de entrar com um produto para controlar. Pode ter a presença também, nessa foliar, de um bioestimulante para ajudar a retenção de folhas e aguentar melhor o inverno. Quem faz essas 6 pulverizações tem que fazer de forma preventiva antes da doença ou deficiência nutricional apareça. Daí, para que precisaria de uma 7ª pulverização? Justamente para corrigir algum fator desses que possa ter escapado. Uma incidência de alguma praga ou doença, como a foma no verão, que pode aparecer, é raro, mas pode aparecer. Um bicho mineiro que aparece fora de hora, uma época que chove muito e a planta vegeta demais e sente falta de algum nutriente, um controle de lagarta, uma chuva de granizo, ou seja, coisas que fogem ao controle e exigem uma ação muito rápida. Chegamos no ponto de amarrar tudo o que foi falado. Para começar, pense em se estruturar melhor, sempre. Se você tem uma estrutura para uma pulverização no ano, busque se estruturar para 2. Se você tem para 2, busque se capacitar para fazer 3. De 3 para 4, de 4 para 5 e assim sucessivamente. Sempre pensando em progredir. Porque quem fica parado acaba fracassando. Imagina uma poça de água parada. Com o tempo, ela só vai apodrecendo. E aí, a gente não quer isso pra gente, né? O No Pé do Café está aqui para mexer com o cafeicultor, te estimular a crescer, te fazer desejar ser melhor, mais produtivo, mais próspero. Vamos nos tornar um grupo unido e forte, através de uma plataforma inovadora que vai colocar a cafeicultura na frente de todas as outras culturas. Eu vou trazendo mais informações, mas já se prepare para fazer parte desse que vai ser com certeza o melhor lugar para o cafeicultor estar. Sempre lembrando também de fortalecer o canal, sentando o dedo no like. O nosso grupo só tem a ganhar com isso. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até no próximo No Pé do Café.